basicamente, a sociedade, ela vive dentro do temor moral, do receio de se encontrarem em uma situação que elas não gostariam de estar. E alguns, ou uma parte da sociedade, elas não vivem esse temor moral. É quando as pessoas infringem todo tipo de princípio, não medindo as consequências. E o temor moral do homem natural, ainda que ele tenha, ele é um temor temporário ou até mesmo circunstancial. Exemplo, algumas pessoas não matam, mesmo tendo desejo de matar. Por quê? Porque o receio de como lidar depois dessa situação, com a justiça ou como conviver com aquilo. Mas esse mesmo indivíduo, se ele estiver em uma circunstância de risco ou intenso furor, ele abre mão do seu temor moral. Ele não consulta esse temor moral. Então a humanidade, a sociedade, o homem natural, o meio onde nós vivemos e convivemos, ele vive a uma base de temor, mas um temor moral. Então é sobre o que é temor que nós temos que aprender. Por que temos que aprender? Porque boa parte da cristandade vive um temor moral. Por que eles não fazem, não executam determinadas coisas? Simplesmente pelo receio de como serão vistos, ou como eles serão interpretados, ou qual será a consequência moral e social que ele vai sofrer com isso. Se nós não entendemos de temor, o temor que é fundamental na vida cristã, nós seremos sustentados por um temor religioso, que é o mesmo temor moral social do homem natural, inserido em princípios de fé. Pegue as Escrituras. O Salmo de número 36. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeiam, até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua alma, põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. Então aqui há a descrição sobre a condição do ímpio. O que é, ou quem são os ímpios? É aqueles que vivem segundo os seus próprios deleites e por isso são considerados inconsequentes ou sem piedades. Aqui o salmista descreve que a perversidade do ímpio fala bem no seu íntimo, o que ele deseja, o que anseia o seu coração. Não há temor. Olha como também o próprio apóstolo Paulo vai interpretar isso em Romanos, capítulo de número 3. Como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que entenda ou que busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só, nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto, com língua trata enganosamente, peçonha de aspidez está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramarem sangue, o seu caminho a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Agora Paulo citou aqui o mesmo Salmo 36. Então existe na humanidade um temor ético, moral. Há distinção de temor para Deus.
Basicamente, nós vivemos em uma sociedade em que muitas pessoas não cometem crimes baseados nas consequências que vão sofrer daquele determinado crime e principalmente na consequência moral que ele vai sofrer. E assim a humanidade vai vivendo no intuito de que, na ideia de que eles administram o receio da consequência do seu meio social. E dentro da cristandade há uma imigração intensa desse comportamento de que as pessoas não executam determinadas coisas pelo o receio moral de como serão entendidos ou vistos. Mas se fosse oportuno e se não tivessem tais consequências, eles seriam altamente dedicados a isso. Se não houvesse sobre eles nenhuma consequência. É interessante que a libertinagem humana, ela é muito fácil de evidenciar quando você dá a eles a liberdade da inconsequência. Em uma sociedade sem alguns princípios de consequência, você vai ver todo o comportamento inconsequente. Porque para eles, o que é um delimitador para eles é só a consequência. E dentro dessa demanda, a cristandade está sendo desenvolvida. Dentro de um conceito religioso, o temor social e moral é o que rege. E quando o ser humano que vive somente na base do temor social e moral, ele se encontra no limite da sua moralidade, ele rompe essa barreira. Como o próprio homem que jurou fidelidade à esposa, e pela sua moralidade ele não procura outra mulher, porém ele se encontra em uma situação tão frágil, tão limitada, e a oportunidade, e as circunstâncias e o desejo da sua carne o faz romper com aquele campo moral. A moralidade humana, ela trabalha sempre no campo de como as pessoas estão te vendo e te absorvendo. Tanto é que o temor humano, que é o temor moral, o temor natural, se alguém não estiver te vendo, você é capaz de fazer exatamente aquilo que você jamais faria na frente de alguém. E se você fosse pego naquela circunstância, você ficaria constrangido. Então o temor moral, social, a ética humana, ela só perpetua no campo visível aos outros. É quando os outros ainda eu estou ao alcance dos outros. Se eu sair do alcance dos outros, a minha moralidade e ética, ela é negociável. Porque a minha moralidade, ela está dentro do campo do temor social, para como as pessoas vão me ver. Se elas me veem nessa circunstância. O temor que as Escrituras nos ensinam não tem absolutamente nada a ver com o temor moral social. Não é uma questão de manter a sua preservação moral. Não se trata disso. O temor que as Escrituras aplicam não é para um bem-estar social ou como as pessoas te veem. É algo que transcende esse campo. E a primeira coisa que tanto o salmista como Paulo deixa claro é que no homem não há temor. Então a sua ética não passa no campo do temor bíblico. É um temor social e moral, que volta e meia até o mais moral entre os homens, o mais ético entre os homens, em seu momento extremo, ele atravessa esse campo da sua lógica e rompe com sua moralidade.
Então a primeira coisa que ele diz é que não há temor no ímpio. Os homens, na sociedade, na humanidade, não há temor. E aí ele aplica temor de quê? O temor de Deus. E não só um temor a Deus, mas um temor de Deus no sentido de um temor que é fornecido por Deus. E não só basicamente um temor a Deus, porque dentro do temor a Deus e não temor fornecido por Deus, a religiosidade de muitos pairam por um pseudo temor a Deus. Por exemplo, se você for dentro de algumas denominações onde há regimes de usos e costumes, algumas pessoas não usam determinada roupa, como os homens não podem usar uma bermuda, a mulher não pode cortar o cabelo, as mulheres não podem usar calça, e elas executam aquilo aparentemente há um temor a Deus. Quando aquelas instituições removem aquela ordenança política interna, eles executam. Por quê? Era um temor de moralidade social, rustido de um temor a Deus. Então, temor a Deus, primeiramente tem que se manifestar de um temor de Deus, no sentido dele fornecer esse temor. E é nisso aqui que nós temos que nos apegar. Porque se nós não entendemos a primícia do temor, a essência do temor, o canal, como que ele se manifesta, o que ele produz, qual que é o resultado desse temor, o porquê ele existe, para que ele existe, se você não entender isso, o seu receio moral pode estar enganando a sua mente, te dando a ideia de que você teme a Deus, e talvez não tema. A evidência é, tira base daquilo que você acredita temer. Se você mudar de comportamento, não é um temor a Deus. Então, nós lemos aí que os ímpios não temem ao Senhor. Eles não têm a capacidade de ter em si o temor de Deus. E aqui nós vemos os salmistas, em Provérbios, em vários textos, falar sobre a condição e a obra do temor. Em Salmos de número 2, no verso de número 11, servi ao Senhor com o quê? Temor, e alegrai-vos com tremor. Aqui o salmista está anunciando um comportamento que todos devem ter: servir ao Senhor com temor. E na lógica nossa é um temor basicamente moral, mas não é moral. O que essencialmente é temor? Tem um texto nas Escrituras, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, Lucas 12, verso de número 4, diz assim: eu digo-vos, amigos meus, não temei o que mata o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Aqui o conselho do Senhor Jesus Cristo é: não tema, ou não deposite o seu temor dentro daquilo que pode dar consequência na sua vida até a sua morte, porque basicamente esse temor gira dentro da sociedade. Até o incrédulo exercita algum tipo de temor, com receio para a preservação da própria vida. Então nós trabalhamos dentro do campo da moralidade. Não temei aquele que pode matar o corpo,
Não tema esse, mas tema aquele que, além de matar o corpo, tem poder, ou tem autoridade para lançar a alma aonde? No inferno. Quem é a única pessoa que lança alguém no inferno? Não é o diabo, é Deus. Porque o diabo não é senhor do inferno, não é dono do inferno. O inferno não foi feito por ele. E também não foi feito para ele no sentido dele reger algum lugar. Não é um loteamento cedido para ele, é uma prisão feita pelo próprio Deus. Depois você lê em Mateus 25, o lago de sofrimento eterno. Ele foi preparado por Deus. Então ele é o único que lança juízo sobre os homens. Então aqui a recomendação do nosso Senhor Jesus Cristo é: tenha temor, aquele que possa dar final, destino cabal à sua vida, e depois que você morrer, ainda te colocará em uma condição irreversível. Porque se alguém matar o corpo, Deus é poderoso para ressuscitar este corpo. E se alguém matar este corpo estando em temor a Deus, Deus o ressuscitará. Porque em João capítulo 11 diz que aquele que esteja morto também o que? Viverá. Então é o temor a Deus. E agora, como que se gera temor a Deus? E o que é temer a Deus? Não é no campo da religiosidade, quando alguém coloca você medo na figura de um Deus. Mas a essência para a produção do temor é o conhecimento de quem é Deus. No bem da verdade, que na prática religiosa você tem ideias do que pode ser Deus, mas no exercício do Santo Evangelho você tem conhecimento da pessoa de Deus. Então, como que alguém pode gerar temor e por que ele precisa ter esse temor? De que espécie de temor nós estamos falando? E como que alguém pode temer? A grande questão é que as pessoas não conhecem a Deus. Um dos conselhos nas Escrituras, em Oséias capítulo de número 6 é: conhecei-vos e prossigai-vos em conhecer o quem? O vosso Deus. Um dos maiores conselhos nas Escrituras é o cuidado da continuidade ou da profundidade de conhecer a Deus. No capítulo 4 de Oséias ele vai dizer assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Não é conhecimento de coisas, não é um conhecimento científico, social, não é um conhecimento filosófico, não é um conhecimento teológico, religioso, não. É um conhecimento de alguém, da essência de alguém. E a única forma de alguém realmente ser produzido nele um temor que vai além da questão moral, social, é no conhecimento da pessoa de Deus, é conhecendo os atributos e a natureza de Deus, é quando aquele tem entendimento de Deus como juiz, de Deus como um justo, Deus como santo e totalmente separado, Deus como aquele que tem a autoria da vida e também tem destino da alma. É quando alguém consegue ter a clareza e o entendimento da soberania, do poderio absoluto de Deus. E dentro dessa soberania e conhecimento do poder absoluto, também tem entendimento da natureza e de todos os seus atributos morais. O temor só pode ser gerado por alguém que está no conhecimento de Deus. Por isso que a igreja só pode se reunir em torno do conhecimento de Deus. É por isso que a igreja só pode pregar e falar acerca da obra de Deus. É por isso que os ensinos na igreja tem que ser em torno do Senhor Jesus e da natureza do Senhor. Fora disso, todo nosso temor é um temor inútil, social. E aqui nós vemos inúmeras vezes nas Escrituras Deus falar sobre o seu juízo, falando sobre sua sentença,
falando da consequência do pecado da humanidade, falando para Israel, fala em Isaías, ele fala em Jeremias, ele fala em Ezequiel, ele fala através da lei, a lei que aparentemente era uma lei moral, mas era sombra do juízo de Deus, e todos de forma muito direta. O homem, ele trabalha naturalmente contra Deus, e o mais ético possível que ele possa ser, a sua ética vai tropeçar, porque nele há somente um temor social, e não um temor intenso sobre alguém que está acima dele, sobre toda a eternidade, e que é juiz sobre a sua vida. Então esse temor, olha o que diz as Escrituras, em Isaías capítulo de número 8, Isaías 8, verso de número 13, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja dele que o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. É interessante que religiosamente só se fala de Deus como beneficiador dos homens que se julgam merecedores. Os próprios judeus, assim como os fariseus, tratavam agora de Deus, no período do Senhor Jesus Cristo, como o fornecedor e abençoador. Porém não havia neles entendimento da justiça de Deus e da natureza de Deus. Tanto é que em Mateus capítulo de número 3, quando João Batista está pregando o arrependimento, os fariseus e outros vieram até ele no seu batismo, e ele diz para eles: raças de víbora, quem que vos ensinou a fugir da ira futura? A não compreensão da natureza de Deus nos faz intelectualmente sermos capazes de fugirmos disso. E dentro da religiosidade não se ensina da totalidade de Deus, mas parcialmente dentro dos interesses do coletivo. As pessoas querem buscar a Deus porque querem terem a sua vida melhorada, elas querem ter as suas coisas realizadas, elas se consideram dignas e merecedoras de alguma coisa, e por isso elas desenvolvem exercícios como campanha, acreditando que aquela sequência de exercício, de elos, daquela denominação, irá forçar a Deus a executar alguma coisa ao favor dela. E ela se torna alguém que só extrai algo de Deus para o seu benefício próprio. E essa doença só acontece na igreja, ou no caso, na religião evangélica, pelo simples fato de não ensinarem a totalidade de Deus. A primeira coisa que qualquer cristão precisa saber, que Deus é alguém que deve ser temido, porque dele está a autoridade sobre vivos e mortos. Ele é Senhor dos céus e também é Senhor que tem poder sobre o inferno. É Ele que determina quem vai morar com Ele e quem não vai. É Ele que dá vida e é Ele que atira. É Ele que criou todas as coisas. Então, a entender, e aí que é um princípio da vida cristã, de entender, e os religiosos não entendem isso, porque eles são morais e tementes por um período, até o dia que sua moralidade entra num confronto da sua própria carnalidade, e nesse momento, o seu pseudo-temor, que nada mais é do que uma moralidade religiosa aparente, ele cede ao pecado. Aí nasce normalmente o que nós conhecemos por aí, os desviados, que temiam por um tempo a Deus e agora não temem mais. Eram bons servos morais por um tempo, agora não são mais. Então, em Isaías ele está falando para Israel: olha, vocês precisam entender que o Senhor deve ser o seu
temor. Ele deve ser o seu temor. Agora, como adquirir tal temor? Porque se eu for perguntar aqui, e todos vão dizer, você teme a Deus? Aí todos vão dizer assim, eu temo. Talvez eu estou falando para um grupo de pessoas em que nenhum seria ousado o suficiente para dizer em si mesmo, não, eu não temo a Deus. Não tenho temor algum por Ele. Muito pelo contrário, ao consultar a sua ética religiosa, eles vão dizer, não, eu o temo. Eu tenho temor a Deus. Mas a evidência disso é que, se você tem um temor aparente visual para que os outros vejam, mas quando você está na sua particularidade, você não executa o mesmo zelo, não há em você absoluto temor de Deus, em espécie alguma. A única coisa que para em você é um temor social, moral, religioso. Porque se você houvesse temor de Deus, você iria lembrar do Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu deitar, o meu levantar. Você traria a consciência de que Deus está além dos olhos de quem te vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então, identificando que talvez você não tenha o temor de Deus, aí levante-se a questão, como que é possível então que eu tenha temor? Porque a sociedade tem um temor moral. Algumas pessoas são éticas até um determinado ponto. Elas são sensatas até um determinado ponto, porque esse é o seu temor social e elas vão administrando isso. Mas na oportunidade oculta, se não houver dano visível aos outros, esse temor moral não é mais administrado. Assim também vive os cristãos com aparente temor. Eles estão cantando, aplaudindo, orando, pregando. Eles estão pastoreando, evangelizando. Eles estão por aí, introduzindo suas denominações, a sua fé, porém ainda trabalhando no campo moral, visual, simplesmente, e não há neles temor da existência de um Deus juiz, de um Deus sentenciador, de um Deus enfurecido contra o pecado. Inúmeras vezes já lemos aqui nas Escrituras, que Deus é um justo juiz, como diz no Salmo 7, e que Ele vai vir com justiça sobre todos aqueles que não o temem. Então como ter temor de Deus? Como é possível alguém temer a Deus? Passa por um campo que foge qualquer dinâmica humana. Provérbios capítulo de número 9. O verso de número 10. O temor do Senhor é o princípio e a ciência dos santos. E a ciência do santo, a prudência. Então, o temor do Senhor é o princípio e a ciência do santo, que o santo aqui é Deus em Cristo, né? A ciência, o entendimento, a prudência. Então, o temor do Senhor como princípio da sabedoria, não só como base de início, mas princípio no campo da essência. O temor do Senhor é a essência da sabedoria. Então ele está querendo dizer assim, a evidência de que alguém é sábio é que ele o quê? Teme a Deus. A evidência da sabedoria na vida de alguém é exatamente o resultado disso. Qual que é o resultado que isso gera? Temor. Então,
tendo por base isso, nós entendemos que existe uma primícia que evidencia que somos sábios, é o temor. E se temos temor, é que somos o quê? Sábios. É uma primícia, uma evidência. O temor ao Senhor, evidência da sabedoria. A sabedoria também dá evidência ao temor. Manifesta o temor. Então, o que mostra claro que alguém teme a Deus é se esse alguém tem na sua vida a própria sabedoria. E aqui nós vamos falar de sabedoria não como intelecto, não raciocínio intelectual, mas a sabedoria conforme diz as Escrituras. O que é exatamente esta sabedoria? Então pense comigo, o temor do Senhor é a evidência da sabedoria, que o termo princípio é da evidência. Então se alguém é sábio, ele vai mostrar no temor. Agora, olha o que diz as Escrituras. Tiago 3,13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e... Então nenhum ímpio tem temor de Deus, porque o temor é o princípio da sabedoria, e a sabedoria humana, ela é falida, ela não só é terrena, como ela é animal no sentido dela ser carnal, de lógica caída, da mente caída, como também é resultado da obra do diabo na natureza humana. Então nenhum homem tem em si temor de Deus, porque nenhum homem tem em si a sabedoria que vem do alto. É interessante que se você ler o livro de Jó, no capítulo de número 28, ali ele começa a descrever, que o homem, ele consegue fazer tantas coisas, como cavar a terra, achar mineral. Se o rio, ele atravessa uma corrente muito forte, que impede dele ir de um outro lado, ele tem capacidade de reter essas águas. Ele começa a descrever que o homem é capaz de achar a jaspe, o ouro, ele é capaz de conseguir criar inúmeras coisas, e acessar lugares inacessíveis. Diz também em Jó 28, que o homem tem capacidade de ir até no meio da escuridão, das trevas, e tornar claro ali, iluminar aquele lugar, para poder cavar o seu ouro, fazendo minas. Aí depois ele pergunta, e como o homem então achará a sabedoria? Vai lá em Jó, capítulo de número 28, verso de número 1. Na verdade, há veios de onde se extrair a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. Ele está dizendo assim, vocês têm aonde extrair, e tem lugar aonde derreter. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão da sombra da morte. Ou seja, ele cava minas profundas e consegue achar pedras. Ele sabe muito bem o que é o ouro, aonde encontrar. Ele começa a discorrer acerca disso. O verso de número 4, transborda os ribeiros até os que juntam dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo, é envolvida como por fogo. As suas pedras são lugar de safira e tem o pó de ouro. Então ele começa a descrever tudo aquilo que o homem alcança. Olha o verso de número 12. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência?
ó homem, o homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. Olha para você ver, a sabedoria não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. O mar diz, ele não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, e nem se pesará prata em câmbio dela. Ou seja, não se compra essa sabedoria nem com ouro e nem com prata, nem se pode comprar com ouro fino de Ofir, e nem pelo precioso ônix, e nem pela safira. Com ela se não pode comprar ouro ou cristal, e nem se trocará por joia de ouro fino. Então olha o que está escrito. Está dizendo que as pessoas são capazes de encontrar riquezas em toda parte da terra. A humanidade hoje trabalha até para alcançar outros planetas, a ciência quer trabalhar para isso. Porém não se encontra, ele questiona onde se encontra a sabedoria. Quem pode comprar essa sabedoria? Nós vivemos no meio onde as pessoas são pesadas por aquilo que têm, e com tudo aquilo que tem não pode encontrar a sabedoria. Porque o temor é o princípio dessa sabedoria, e a sabedoria evidencia o temor. Na humanidade, no homem, não há temor, porque a sua sabedoria é caída. Essa sabedoria, como diz em Tiago, ela é carnal e ela é diabólica, porque nela está recheada de inveja, contenda, todo tipo de obra maligna. Então o homem não teme porque ele não é sábio, o homem não é sábio porque ele não teme, nada do que ele possa fazer o tornará temente e tampouco sábio. E por isso que a sabedoria não se acha entre a terra dos viventes, mas ela se manifestou a nós. Olha Provérbios capítulo de número 8. Provérbios capítulo de número 8, verso de número 1. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dará a sua voz? Não come das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ele se coloca. Da banda da porta da cidade, a entrada da cidade entrará, e a entrada das portas está clamando. A voz, ó homens, clama, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Aí aqui a sabedoria começa a se manifestar. Ouve, porque preferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade ou a retidão, porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Olha para você ver a sabedoria agora sendo vista como uma pessoa. A sabedoria agora é uma pessoa que clama e começa a falar nas ruas. Olha o verso de número 10, aceita a minha correção, olha a palavra da sabedoria, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que desejas, nada se pode comprar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, e a soberba, e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, e minha é o quê? Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Olha o verso 17. Eu amo a quem
Eu amo o que me ama, ou a quem me ama. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Está vendo que a sabedoria é alguém? Não é um conhecimento que alguém desenvolve por filosofia, ou por tempo de vivência. Não, fulano é um senhor, já de idade, viveu muito, a gente tem a ideia de que a pessoa ficou velha, ela é uma pessoa sábia. Mas seria esta sabedoria que produz em nós temor? Ou o temor provém dessa sabedoria caída humana? Não. Olha para você o verso 22. Olha o que a sabedoria vai dizer. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes das obras mais antigas. Desde o que? Fui ungida. Desde o princípio, antes do começo do que? Da terra. Antes de haver abismo fui gerado, antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Olha como a sabedoria agora é alguém. Agora vamos ver o que as Escrituras vai dizer acerca de quem é esta sabedoria. Já fica claro quem é essa sabedoria. 1 Coríntios capítulo de número 1. Verso de número 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria. Então quem é a sabedoria? Olha o verso de número 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus o quê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Então o problema da humanidade é que ela tem um temor moral, social, incapaz de temer a Deus, e dentro da religiosidade funciona somente esse temor. É um temor visível aos outros. Tira alguém da sua frente e você irá manifestar o seu verdadeiro temor. Mas esse temor para com Deus que todos querem, mas só é sustentado pela religião. Agora é evidenciado que temer a Deus é conhecer a natureza de Deus, conhecer os atributos de Deus. Como temer a Deus se eu não conheço a Deus? O temor é evidência de que existe sabedoria nesse indivíduo. E sabedoria não é conhecimento de coisas, ou porque viveu muito e foi experimentado em muitas coisas. Não, sabedoria daquela cuja, diz as Escrituras, não existe entre os viventes. Então é uma sabedoria que vem do alto. Volta em Tiago, capítulo de número 3. Então a sabedoria é quem? Cristo. Como que alguém vai temer a Deus se o tal não conhece e não tem Cristo? Então sabedoria é Cristo manifestado em nós. Esta é a sabedoria que vem do alto. Jesus manifesta em sua natureza esta sabedoria. Olha o Senhor Jesus em Lucas capítulo de número 2. Lucas capítulo de número 2. Verso de número 40. Falando do aperfeiçoamento da maturidade física de Jesus, do nosso Senhor Jesus. Lucas 2, verso 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de quê? Cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava
sobre ele o favor de Deus estava manifestado nele. Verso 52. E crescia Jesus em estatura também, sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e aos homens. Então Cristo, ele é a nossa sabedoria, porque nele foi manifestada a sabedoria de Deus, no desenvolvimento da sua estatura, até que ele atingisse o ministério. Cristo, essencialmente, precisou da sabedoria, para que nele fosse gerado total obediência ao Pai. Por que muitos cristãos não temem a Deus? Porque muitos dentro da cristandade ainda não conhecem a Cristo. Porque o seu temor ainda paira no campo moral e ético, enquanto as pessoas o veem. Mas o dia em que Cristo se manifestar, porque o Filho revela o Pai, e o Pai também revela o Filho. Jesus veio manifestar a glória do Pai, o seu temor. E todos aqueles que recebem Cristo na sua vida, entendem desse temor. O Senhor Jesus pregava dizendo: arrependei-vos. Por quê? Ele estava falando do propósito final. Tanto é que o Senhor Jesus queria gerar temor nos seus ouvintes, porque Ele falou tanto do juízo final, tanto mais do que qualquer outra coisa. Ele falou do destino final, da ira de Deus, da sentença dos pecadores, e por isso que Ele dizia: arrependei-vos. Então Cristo é a sabedoria. Em que sentido que Ele se manifesta e como que Ele se manifesta? Cristo, a sabedoria de Deus, se manifestou ensinando. Lembra que nós lemos agora em Provérbios 8, dizendo que a sabedoria andava clamando? Jesus pregando em cada esquina, em cada encruzilhada, na entrada do templo, nas sinagogas, e clamando a eles e dizendo que era chegado o tempo do Senhor. A sabedoria anunciando, e eles rejeitaram a sabedoria, assim como rejeitaram lá em Oséias. O povo foi destruído porque rejeitaram o conhecimento, e o conhecimento de Deus estava na pessoa de Jesus Cristo, e os sábios deste mundo rejeitam a sabedoria, e é por isso que você vai ver dentro das religiões, as pessoas falando tanta coisa de Deus, que não tem sentido algum, e só alimentando nas pessoas um temor moral. Eu quero te dizer uma coisa hoje: existe alguém que te vê, e talvez dentro da sua lógica, você talvez até acredite nisso, mas talvez você não entenda isso. Eu vou te falar de quem é Deus que você tem que temer. Ele está lendo o seu coração agora. Ele está lendo todos os seus pensamentos agora. Ele sabe descrever cada um dos teus pensamentos. Não há absolutamente nada que passe longe do seu entendimento. Mas sem Cristo as pessoas não entendem isso, e por isso que não há nelas temor de Deus. É dado para ele uma falsa sabedoria. Se eu te der uma falsa sabedoria, o seu temor vai ser o quê? Falso. Se eu te anunciar um falso Jesus, que ele é a sabedoria, qual que vai ser o seu temor? Falso, raso, superficial e no máximo no campo moral. Mas o dia que você estiver em um limite disso, você vai negociar a sua moralidade. Mas se você receber na sua vida a verdadeira sabedoria, qual que vai ser o seu temor? Verdadeiro. Olha como Jesus comportava em seu temor. Mateus capítulo de número 13, verso de número 53. E aconteceu que Jesus, concluindo essa parábola, saiu e se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem o quê? E estas maravilhas, de onde vem essa sabedoria e estas maravilhas? Vem do mesmo lugar onde Cristo veio. Do mesmo lugar.
Lembra do que está em Jó. Os homens sabem cavar o ouro, sabem cavar a prata, sabem reter os rios, eles sabem escurecer o mais profundo buraco para te extrair dali a jaspe, o ouro e todo o material e todo o metal. Mas ele pergunta: onde está a sabedoria? Como encontrá-la? Com dinheiro nenhum você compra. Meu irmão, você pode ofertar todos os seus dinheiros nos púlpitos, nos altares, e nenhum dessas riquezas que você investir vai manifestar sabedoria. E nós lemos em Provérbios capítulo 8 que ele diz assim: eu amo os que me amam. Em João capítulo de número 15, Evangelho de João capítulo de número 15. (14), melhor dizendo. O verso de número 15, João 14, verso de número 15. Se me amardes, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A sabedoria diz em Provérbios: eu amo aquele que me ama. E depois vai dizer no mesmo versículo: e aqueles que me buscam de madrugada. No que isso quer dizer? É aqueles que me buscam em todo o tempo. É aqueles que dedicam a me buscar, a me conhecer. Deus se manifestou através de Jesus Cristo para gerar em mim e você temor. Então a única forma de você temer a Deus, e a única forma de você ser livre, é temendo a Deus. Talvez você não compreende o seu destino, mas o meu e o seu destino, ele é um final eterno, e para isso Cristo se manifestou, para nos livrar da ira final. E como temer? Conhecendo a Deus. Ninguém viu a Deus e Ele se manifestou em seu Filho. Como temer a Deus? Recebendo a sabedoria de Deus, Cristo. Por que há tantos religiosos evangélicos tão nércios, tão loucos, tão insensatos e tão ignorantes? Se Cristo é sabedoria. Me responda, como que alguém recebe um Cristo que é sabedoria e são tão loucos e inconsequentes? E tem a sabedoria. Como assim? É possível isso? Alguém recebeu a sabedoria de Deus, que é Cristo, mas age como um louco, insensato, inconsequente, sem temor de eternidade. Ele não pensa em eternidade, ele vive os seus dias pensando em seus interesses e carnalidade, sábio em si mesmo, em sua própria ignorância. Como que esse tem na sua vida Cristo? Julguem vocês, se nós estamos em uma geração de cristãos que tem Cristo. Analisem vocês, se até os que cantam, os que fazem as canções por aí, falam tudo aquilo que Deus não quer que eles dizem. Se os que pregam tudo aquilo que o próprio Deus não quer que pregue. Julguem vocês, se nós vivemos em uma geração em que cristãos estão abundando de sabedoria de Cristo, e por não conhecerem a fonte, a cristandade dependente, fica se nutrindo destas coisas, destes homens. É por isso que não há temor nesta geração. É por isso que existe ex-pastor. É por isso que existe ex-crente, ex-ministros. É por isso que existe ex-evangélico. Porque não há temor nesta geração.